Graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje, domingo, nós estamos aqui mais uma vez às 21 horas para adorar ao Senhor. Espero que o teu domingo tenha sido maravilhoso. Espero que o seu domingo tenha sido um domingo de fé, né? E esse final de semana tenha sido abençoado para você, né? Use a tua fé para declarar as bênçãos de Deus. E deixa eu perguntar, você orou com a tua família? Você orou pelas refeições? Quem orou, escreve aí que orou, fala, eu orei com a minha família, eu usei a fé. Quem usou a fé nesse final de semana, escreve, eu usei a minha fé. É muito importante quando você comenta aqui junto conosco, tá? Os seus comentários aqui é muito importante. Eu quero que você vá comentando junto conosco, vai escrevendo os versículos, né? Vá interagindo junto conosco. Isso nos mostra que você está gostando, que você está entendendo o que nós estamos ministrando para a tua vida, porque é a nossa jornada de fé, tá? São dias caminhando em fé. E amados, hoje eu quero trazer uma palavra para você, tá? Hoje mais uma palavra de fé para você. Antes da palavra, eu quero dizer que amanhã, tá? Amanhã nós vamos ter o nosso desafio semanal. Amanhã eu quero trazer um novo desafio para você, tá? Para você executar na semana. Então, amanhã nós temos o nosso desafio semanal, tá? Nós já cumprimos um desafio nessa semana que passou, tá? E agora nós teremos um novo desafio semanal e eu quero que você amanhã esteja atento a esse desafio, tá? Amanhã eu vou liberar um desafio novo para você e eu tenho certeza que você vai amar esse desafio. Deus vai te abençoar muito nesse desafio de segunda-feira, ok? Mas a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 8, versículo 49, se você puder, escreve aí para nós, tá bom? Digita aí Lucas, capítulo 8, versículo 49, e fala assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, e presta atenção, Jesus está falando com havia curado uma mulher de fluxo de sangue, tá? Então ele fala assim: chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Amados, eu quero falar algo com você sobre isso. Sobre ter fé, mesmo quando as pessoas estão falando para você que não vai dar certo. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o texto de Jairo. Jairo, ele vai até Jesus e pede para que Jesus, ele era um dos principais da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, ele vai até Jesus e fala: Jesus, vamos à minha casa, minha filha está doente. Mas enquanto Jesus estava indo, vai acontecer um outro milagre, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela vem e toca em Jesus, Jesus para, e não foi por causa desta parada que atrapalhou Jesus de chegar, mas Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus cura aquela mulher, mas no caminho, enquanto Jesus estava indo, chega um mensageiro e diz isso para ele, fala: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha está morta. E Jesus, quando ouviu que alguém trouxe uma palavra de derrota agora, uma palavra que estava dizendo para Jairo: acabou, sua filha morreu. Jesus fala para Jairo assim: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Presta atenção, Jesus dá uma palavra de vida. Porque enquanto as pessoas estavam dizendo, ela está morta, o mensageiro está dizendo, ela está morta, Jesus estava falando, apenas creia porque ela vai ser curada. Jesus nem disse que ela iria ressuscitar. Jesus disse, ela vai ser curada. Jesus trouxe palavra de vida.
E eu quero contar um testemunho que aconteceu conosco, comigo e com a pastora Odete e com o nosso filho, com o Azaf. Um dia, o Azaf estava tendo algumas dores e a minha esposa, ela levou o Azaf no hospital. E já tinha levado algumas outras vezes e de repente descobriram, e nessa hora levaram ele, e descobriram que ele tinha meningite. E os médicos então decidiram internar, porque tinham que isolar agora o nosso filho. De repente o filho que estava ao nosso lado vai ser isolado agora dentro de um hospital. E as notícias não eram boas. As notícias não eram favoráveis. Eles falaram, olha, vai ter que isolar ele vai ficar, eu não lembro quanto tempo ele iria ficar isolado, né? Não lembro quantos dias, mas eles falaram, olha, nós vamos ter que deixar isolado por causa da meningite. E após o culto eu fui lá para o hospital junto com a minha esposa. E o médico chegou para conversar conosco e ele falou, olha, existe um risco muito grande do teu filho morrer. Essa meningite é muito perigosa e há um risco do teu filho vir a falecer. Então eu gostaria que vocês estivessem preparados para que ele, né, venha a falecer. Mas se ele não falecer, o teu filho vai ficar com algumas sequelas. Talvez ele não ande direito, talvez ele não fale direito, ou fique com a visão comprometida, ou com a audição comprometida. Mas vão ficar sequelas. E foi esse o relatório que o médico nos deu. E a partir do que ele falou, nós começamos a orar. Foram dias de oração dentro daquele hospital. Porque o que o médico estava dizendo era que o meu filho iria falecer ou ele ia ficar com sequelas. E nós começamos a orar. E dentro do hospital, outras pessoas traziam notícias desse jeito, dessa maneira. Eles falavam, eu conheço alguém que teve meningite e ficou com isso. Outro falava, eu conheço fulano que teve meningite e ficou com tal sequela. Eu conheço tal pessoa que teve meningite e morreu. Tantos testemunhos negativos. Tantos testemunhos negativos dizendo, olha, vai dar errado. O que o seu filho tem é para a morte. Era isso que, as únicas palavras que nós ouvimos era isso. Então eu decidi, além das nossas orações, eu fiz uma camiseta, eu mandei fazer para mim e para minha esposa, uma camiseta, eu acredito em milagres. Eu creio em milagres. E nós começamos a usar essa camiseta dentro do hospital. Quando a pessoa vinha falar assim, mas eu conheço pessoa que fez isso, e eu falava, olha, mas eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Pode ter acontecido isso com muitas pessoas, mas eu creio num Deus que faz milagre. Mostrava a camiseta, eu acredito. Para que ninguém roubasse a nossa fé. Para que ninguém tirasse a nossa confiança que Deus ia fazer um milagre. E numa das conversas com o médico, eu falei para ele, olha, mas Deus pode fazer um milagre, meu filho sair daqui perfeito. Da maneira que ele entrou, ouvindo bem, enxergando bem, andando normal, sem nenhum problema, e vivo, ele vai sair daqui dessa maneira. Porque Deus pode fazer um milagre. E nós começamos a orar. Todos os dias era uma luta com pessoas que queriam roubar a nossa fé. Todos os dias era uma luta com testemunhos negativos. Mas nós continuamos acreditando nessa palavra que Jesus falou assim, olha, não tenha medo.
Apenas creia porque ele vai ser curado. Enquanto tudo estava dizendo não, nós estávamos dizendo, eu creio que ele vai ser curado. Nós falávamos para a enfermeira, nós falávamos para os médicos, nós falávamos para as pessoas que encontravam com a gente, as pessoas que vinham para ser atendidas, porque mesmo a gente no hospital, né, ficava eu e minha esposa trocando os horários, mesmo nós ficando no hospital, as pessoas nos procuravam porque nós não estávamos dando atendimento na igreja, então eles iam até o hospital para a gente conversar e para a gente orar por eles. Além de ter que exercer a minha fé para o meu filho, eu tinha que exercer a minha fé para outras pessoas que precisavam também e estavam nos procurando no hospital. Então nós arrumamos uma salinha lá para poder atender as pessoas e nós íamos lá e conversávamos com as pessoas e orava por ela. E elas contavam os problemas, choravam e nós falávamos, Deus vai te dar a vitória, porque eu creio em milagres. Mesmo quando as pessoas estavam dizendo, olha, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre, nós estávamos dizendo, eu creio. Porque a palavra de Deus para você, nessa noite, é não tenha medo, apenas creia. Porque o milagre vai acontecer. Não tenha medo. As vozes querem tentar te parar. Testemunhos negativos querem tentar te parar. Aquele mensageiro disse, olha, não incomoda mais o mestre porque acabou. Talvez até você já pensou, não adianta mais nem eu clamar para Jesus, já acabou. Eu quero dizer, Jesus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo, apenas creia, porque ele vai ser curado. Não, apenas creia, porque o milagre vai chegar na tua vida. Não, apenas creia, porque a bênção vai acontecer. Sabe, nós ouvimos muitas palavras negativas. Os resultados de exames eram todos negativos. Nós temos um vídeo até dele cantando. Ele tinha acho que 3 anos quando ele passou por isso. E tem um videozinho dele cantando assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele estava aprendendo a cantar essa música na época. E nós cantávamos. E ele falava assim, pai, eu quero ir para a igreja. E nós falávamos, filho, ainda não pode. Então nós começamos a fazer culto ali no hospital para ele. Dentro daquele quarto isolado. E nós cantávamos louvores para ele. E nós pregávamos para ele. Nós fazíamos um culto para ele dentro de um hospital. Dentro de uma sala isolada. Nós continuávamos fazendo culto para o nosso filho. E sabe, Deus ouviu nossa oração. Deus entendeu que a gente já estava acreditando que um milagre ia acontecer. E meu filho, ele saiu daquele hospital andando, sem sequela nenhuma, adorando a Deus. Hoje ele já tem 11 anos. Uma criança muito inteligente, não tem sequela nenhuma. Não tem nada. É um menino de Deus, abençoado, feliz. Pratica esporte, muito inteligente. Gosta de jogar videogame, como talvez o seu filho goste. Uma criança normal. Deus não deixou uma sequela. E todos tiveram que ver que Deus estava cuidando do meu filho. Deus estava cuidando do nosso filho naquele momento. E nós saímos dali com aquela camiseta, eu creio em milagres. E o milagre estava ali junto conosco. O milagre estava andando quando todos disseram que ele poderia morrer, que ele poderia ficar com sequela. Ele saiu perfeito. E eu quero dizer para você nesta noite, não tenha medo, apenas creia.
Não tenha medo, não desista, continue acreditando, continue declarando palavras de vida, continue dizendo palavras de salvação, palavras de milagre, continue dizendo palavras de bênção. Quando alguém falar para você, não incomode o mestre, porque acabou. Lembre-se o que Deus está dizendo para você, não tenha medo. E a palavra de Deus para você nesta noite é: não tenha medo, apenas creia, continue exercendo a tua fé, não tenha medo, continue exercendo a tua fé, porque o milagre vai chegar na tua vida. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se há alguém doente, se há alguém enfermo, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, em nome de Jesus. Não tenha medo, comece a usar a tua fé, e você vai declarar: um milagre vai acontecer na minha casa, um milagre vai acontecer na minha vida, um milagre vai acontecer na minha família. Não tenha medo. Comece a declarar a bênção, porque o milagre vai chegar. Para que você saiba de Jairo. Jesus, ele vai até a casa de Jairo. E ele, quando chega lá, ele fala: Jesus fala assim: parem de chorar. Ela não está morta, apenas está dormindo. Enquanto todo mundo pensa que acabou, que não vai dar mais certo para você, Jesus está dizendo: calma, eu estou aqui. Não é o fim. Eu quero te dar um novo começo. Eu quero te dar uma nova história. Então tenha fé. Tenha fé. Eu quero pedir para você: não desista, não tenha medo. E Jesus pegou pela mão e disse para aquela menina: levante-se. E naquele mesmo momento, aquela menina voltou à vida. Eu quero dizer que nessa noite Deus está trazendo à vida aquilo que está morto. Talvez a tua fé esteja morta, Deus vai trazer vida à tua fé. Talvez se falaram para você que não vai dar certo, Deus quer trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que as pessoas falaram que não vai dar. Eu quero dizer para você, você tem um Deus que pode todas as coisas. Continua confiando, não tenha medo, apenas creia, acredite que Deus pode fazer. Como Deus fez um milagre na vida do meu filho, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai fazer um milagre na tua vida. E eu quero orar para você que precisa de um milagre. Se você precisa de um milagre, eu quero que você escreva aqui. Se você quiser escrever o que você precisa, qual o milagre que você precisa, ou o nome das pessoas que precisam de um milagre, eu quero dar esse tempo para que você escreva o nome ou o milagre que você precisa. Por quê? Porque a hora que você escrever, depois nós vamos continuar orando. Eu e a minha esposa, a pastora Odete, nós vamos estar orando. Eu e a minha esposa queremos orar por você. Nós queremos pedir para que Deus abençoe. Sabe, não tenha medo. Apenas creia. Então vai escrevendo aqui. Eu quero dar esse tempinho para que você escreva. Não tenha medo, é hora de você confiar. Se você precisa de um milagre, comece a escrever o que você precisa, porque eu tenho certeza que Deus pode fazer. E eu quero orar pelo que você está colocando aqui agora, pelos nomes que estão sendo colocados aqui. Eu quero orar agora. Senhor meu Deus, quantos dos teus filhos precisam de milagres? Quantos dos teus filhos estão precisando de uma bênção? E nós estamos aqui para exercer a nossa fé. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe agora e faça um milagre a todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Senhor, faz um milagre na vida deles. Aqueles que precisam da solução de um problema, aqueles que precisam de uma bênção, Senhor, alcança a vida deles agora. Que a tua mão esteja sobre os teus filhos abençoando, que a tua mão esteja sobre eles agora, trazendo graça, poder. Ah, Pai, como nós precisamos da tua bênção, como nós precisamos de ti. Senhor, traz vida àquilo que está morto, traz vida àquilo que está morto, Deus. Abençoa os teus filhos agora, abençoa a casa dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos. Senhor, se tem alguém doente, traz cura agora, pois nós cremos em ti, nós cremos nos milagres.
E não são as circunstâncias, não são as palavras que vão nos parar, mas a nossa fé nos faz caminhar em Ti, ó Deus. Por isso, Deus, abençoa os Teus filhos agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos estar orando pelos Teus pedidos. Nós vamos estar orando por essas pessoas. Para que Deus faça um milagre. Como Deus fez um milagre. Esse é um dos milagres que eu quero contar para você. Do que ele fez com o Asaf. Esse é um dos milagres que nós vamos contar do que Deus fez com o Asaf. Por isso posso dizer para você, eu posso te ajudar na tua fé. Eu posso dizer do que nós já passamos. Onde nós tivemos que usar a fé. Talvez hoje você esteja aprendendo com isso. Porque pessoas estão dizendo para você que não vai dar certo. A palavra que nós colocamos no nosso peito é: eu creio. Eu acredito em milagres. Eu acredito em Deus. Eu acredito num Deus que faz milagre. E eu quero te ajudar com isso nessa noite. Comece a declarar: eu acredito nos milagres. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. E amanhã nós vamos ter um novo desafio para você semanal, ok? Amanhã vem algo maravilhoso para você. Então eu espero você às 21 horas para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o teu coração transborde amor e fé todos os dias. Que a graça do Senhor fique sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.